Eu vou chamar então a professora Eliane, a nossa diretora, para fazer a abertura do evento. Eu vou chamar o professor Gilberto Cabral para fazer a apresentação do professor Malinsky. Então, Eliane, por favor. Boa noite a todos. Não sei se está ligado aqui. Está ligado? Oi. Tá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? É com grande satisfação que a Faculdade de Arquitetura recebe aqui o arquiteto Rogério Malinsky, ex-professor e eterno professor da casa, ex-aluno, né? Vai nos dar a oportunidade, de apresentar um pouquinho, né, da sua grande experiência aqui nessa noite, né? Então eu vou passar aqui a apresentação à altura para o professor Cabral, que ele fez questão de apresentar o professor Rogério Malinsky. Por favor. Fiquei com medo agora. O Cabral não, vou detonar. O pessoal aqui, coube a mim, né, introduzir o professor Malinsky aqui, que não precisa de introdução para os mais velhos, mas os mais jovens aí. Ele foi professor, enfim, ele é um cara que morou aqui dentro, como eu também, né, há muito tempo. Eu acho muito importante o que ele vai trazer, porque o professor o Malinsky, né, como eu gostaria de chamar, mas é um professor mesmo, continua sendo professor, como está demonstrando agora. Ele traz ele tem as competências dele, que são muitas, talvez pelo tempo que ele passou maturando durante a graduação, depois floresceu na... Diz que o diabo é diabo porque é velho, né? Isso, tá. Então, o professor Malinsky, ele apresenta várias das competências fundamentais que eu considero e muito difíceis de ter numa mesma pessoa, mas que a gente batalha para ter. Ele tem um conhecimento histórico, cultural, uma ampla capacidade intelectual que abrange a arte e tudo da vida, não é? E que é um importante. Durante o tempo que nós estudamos aqui, eu estudei bem antes dele, depois dele, desculpa, mas havia uma ideia aqui, né, que o ensino, isso aqui é um ensino pragmático de projeto, então o aluno tinha talento, o outro aluno não, o talento, está muito lento, então tinha o talento e o talento. E que, enfim, incomodar muitos alunos com excesso de conhecimento seria uma coisa negativa, né, que a gente sabe que não é verdade. O Malinsky representa muito o contrário disso, né, o sujeito que é um intelectual capaz, com uma área de conhecimento muito ampla, e que, ao mesmo tempo, tem a capacidade do projeto. Ele desmente aquilo que aqueles professores bem antigos diziam, né? Porque ele tem a capacidade de projeto, demonstrando aquilo que é a nossa batalha, que o projeto é uma ação cultural e, portanto, tem que ser nutrida por uma larga bagagem e repertório, que é o caso dele. Eu me lembro, o Malinsky tem essa capacidade de projeto, que eu soube, infelizmente não participei diretamente, que estão aí para a gente ver, né? Ele junto com o Ivan Mesuguchi também, que é um ex-professor magnífico, nosso, foi meu professor nesse caso. O Malinsky não foi meu professor, nós entramos juntos na faculdade, né, no concurso para o departamento de urbanismo. Mas o professor Mesuguchi e ele fizeram essa maravilha, que é o Parque Marinho do Brasil, que podia ser muito mais maravilhoso se tivesse sido o original, né, com aquela ilha, mas traços da capacidade projetual, de desenho mesmo deles nesse coletivo, estão lá com alguns traços importantes. A outra coisa que eu me lembro do Malinsky, então ele tem essa capacidade intelectual, mas também tem uma vida de projeto, pragmática, né? Já numa outra escala, né? Só para vocês verem a latitude dele, né? Uma outra escala que é, por exemplo, que eu acompanhei de longe, mas a organização das estruturas urbanas relativas ao polo petroquímico, tá certo, né? 6 anos e meio de trabalho. E que se contava nas equipes que o Malinsky ficava conversando, etc., e de repente, em um momento muito rápido, conseguia projetar, desenhar numa prancha grande, imagino com aqueles lençóis de A0, não sei, estou imaginando. Depois desmente. Se for... Não era digital. Não era digital, certamente. E era digital no sentido dos dedos competentes segurarem. Né? Então, o desenho e com uma organização completa que implicava recursos, problemas complexos de espacialização, ligações e o próprio desenho viário, traçado, etc. Chegava um momento que ele fazia com uma rapidez
grande. Essa rapidez era falsa, num certo sentido, porque mostra que o projeto tem que ser cozinhado, então, usando as palavras dele. Então, assim, para mim é um prazer enorme, foi meu colega de departamento há muito tempo, e eu me lembro, o Malinsky sempre foi um colega muito aberto à conversação, vocês vão ver, o repertório é imenso e a capacidade de comunicação dele também é. Então, um cara aí que é sensacional. E a professora Vrana dentro do recinto. Então, tá lá, professora Vrana dentro do recinto. Então, com licença. Um minutinho. Eu quero avisar para todo mundo que acabou de chegar aqui a professora Vrana, que foi 2 vezes nossa reitora. Por favor, quero também chamar aqui na frente a professora Maria Cristina, que foi nossa diretora, e o Tarcísio também, para sentarem aqui conosco, por favor. Venham. Querida. Não adianta fazer um discurso e depois, né? Que bom. Prestigiar, né? Recebe. Vocês estão assistindo um momento histórico de pazes entre milhões de pessoas aqui. Pode. Agora está liberado. Bom, pessoal, agora tá saindo? Agora estou me sentindo em casa com essa turma aqui na frente, assim. Problema geracional, assim. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. São palavras convencionais, mas na verdade eu sinto isso. E ainda mais nessa casa aqui, que eu fiz a graduação em 11 anos, como eu disse há pouco. Depois lecionei quase 30, 29 anos. E agora, mais recentemente, em 2018, eu fiz mestrado aqui. O meu orientador foi o João Rovati. E continuo aqui, me convido, como vim comprovar o fato de eu estar aqui, porque me convida para vir aqui, né? Então eu vou contar a história, porque que eu estou aqui. Depois eu vou contar a história propriamente dita. Daqui a pouco deve chegar aí a Rosane Bauer, que é coordenadora do TCC lá da Unicinos. Então, faz bastante tempo, alguns anos, que a Unicinos me chama para fazer parte da banca do TCC. E que é coisa que, aliás, me dá muita satisfação estar lá no Unicinos. E numa dessas bancas, foi recente, porque foi durante a Covid. E uma coisa importante é que eu lá no ensino sou muito bem recebido, etc, tal, muito bem aluno aqui da URGS e tal. E as minhas intervenções são, é dito a mim, eu percebo, sinto que são muito assim valorizadas, o pessoal gosta, tal. E então muitas vezes me pede para me dar uma espichadinha, não chega, dá conceito tal, tá aprovado, querem que faça render um pouquinho do papo, né? E um dia, não sei se foi no primeiro ano ou segundo ano da Covid, e era virtual, tenho certeza, que me veio uma ideia assim, pô, Rogério, quem sabe eu ia dizer, deixa de ser preguiçoso, porque eu não ia pensar isso, porque eu não sou preguiçoso. Mas eu pensei assim, que nem diz gaúcho, quem sabe tu bota tuas ideias em ordem aí, trabalha um pouquinho sobre algum tema, ou tema, sei lá o que é, não sabia o que é, que eu estava pensando, e faz faz render essa tua intervenção aqui, ou uma série de conversas, não sabia bem o que é. Mas naquela mesma banca que eu tive essa ideia, eu abri o jogo para a banca, estava em reunião fechada, que era a Nívia, a Ana Meira, e lembro que tinha mais uma Márcia, acho que de lá. Brilharam, o gaúcho diz, brilharam os olhos da gateada, sabe? E elas me deram maior força. Não, vai, é ótimo, não sei o quê, bababá. E elas já ficaram bolando alguma coisa que eu trouxesse um fragmento, não sei de quê, rendia uma aula para ela e tal.
Aí eu cheguei em casa, mas uns dias fiz uma lista. Eu estou contando essa história porque vocês estão envolvidos agora nessa história. E fiz uma primeira lista ali, um desabafo do que seria essa lista. Botei ali, o Covid tudo era lento, né? Uma semana, 2 semanas depois, eu peguei aquela lista, passei ali, expandi a lista, tá, dei uns retoques. Aí esperei mais uns dias, desmembrei um item, não sei o que. Quando eu vi que tinha um certo corpo, alguma coisa, que tinha alguma coerência nessa minha sequência, eu telefonei para a professora Lívia Pitinini. Lívia, estou com essa... Não dei retorno para o Unicinos, dei para aqui. Lívia, estou com essa ideia, não sei o quê. Aí a Lívia demorou para me responder 3 minutos. Me disse, abraço, aqui, traz pra cá, não sei o que, nós vamos tocar, não sei o que. E de cara eu vou seguir, já te ofereço um cara que filma, grava, edita, é um avião inteligente, esse cara de pé que tá aí, ó. E aí ganhei o Gabriel de presente. E eu passei a limpo esse tal do roteiro. E o Gabriel, que a gente não conhecia, não convivia, hoje é amigo lá de casa. Até existe um caso de amor, paixão mútua lá, que é dele com a nossa cachorrinha, a Laika. Que os dois se enxergam, a Laika chega a se derreter toda. Molha o chão de emoção quando brinca com o Gabriel. Então, o que resultou disso aí é assim, é um roteiro que, já entrando a sério no assunto, é que a primeira coisa que o arquiteto pensa numa hora dessa, vou mostrar os projetos que eu fiz. E aí eu pensei, não, mas aí vai virar uma aula não é isso que eu estava pensando. E eu senti assim várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma provocação para mim mesmo que eu não tivesse essa demanda de fazer esse. Bom, já pensa em ti, o que tu fez, por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, porque eu fiz. Eu varri bastante escalas assim de projeto, de design, que eu fui indo. Eu tinha um lema que eu fazia uma decoração no escritório, dar um exemplo concreto, e que era uma fábrica de ar-condicionado, e o cara perguntou, cara, não topa fazer o design dos aparelhos de ar-condicionado? Eu dizia, topo. Eu nem sabia bem o que é, mas topo. E o aparelho de armário para caber em grandes espaços, o protótipo tinha sido feito pelo nosso professor daqui, o Enio Cruz da Costa, que era o bambambam, coisa séria com o Enio, né? E o protótipo do Enio parecia um tanque de guerra, até a cor é meio esverdeada mesmo. E aí me passei. Então eu trabalhei. Aí fui para essa tecnologia de chapa e estrutura, pinturas aí, que nós não temos. Eu tinha feito outra experiência de desenho industrial dentro de fábrica, mas era esquadria de madeira. Um cara que fez todas as janelas que existem aqui da Sarmento Leite, até depois da Miguel Tostes, lá entre Independência e Oswaldo Aranha. Quer dizer, todos os edifícios que os patrícios construíram aqui no Bonfim, as esquadrias foram fornecidas por essa fábrica, o Kassov. E ele me perguntou, não quer topar fazer um design de esquadria e tal? Topei a fábrica, era em São Jerônimo. E aí mergulhei na fábrica, nessa do ar-condicionado, também fui para a fábrica todos os dias de manhã cedo. São Jerônimo, e às quintas de noite, de madrugada, com Fuquinha, lá para São Jerônimo, ficava todo dia lá implantando o projeto e trabalhando no escritório, que é aqui nessa travessinha entre Tomás Flores e Barros Cassal. Bom, só para dizer que então tinha muita coisa para dizer, falar, contar, biografia, mas pessoas que me conhecem, eu não tenho essa necessidade narcisística de estar falando de mim, mas também eu não posso fazer uma coisa impessoal. Na dissertação minha, eu estava uma coisa muito impessoal, o João Fati, que é meu orientador. Não, Rogério, tu tem que personalizar isso aí. Tu está negando que tu tem memória, que tu tem conhecimento disso, conhecimento daquilo. Diz que a pessoa tem que personalizar teu trabalho. É um trabalho pessoal. Bom, aí eu fui enriquecendo esse roteiro, segundo um critério. Não podia botar tudo. Não é a história. Confesso que eu vivi do Pablo Neruda. São 2 volumes dessa grossura.
Mas também não pode ser um bilhetinho, faz de conta, vir aqui de bacana, contar história, assim, né? Então tem que ser uma coisa balançada, coisa que para mim é importante. E aí eu até me lembrei do que seria, assim, ter um livro. Eu ia até ler o nome do cara, mas eu vou dizer o que é. Antes, para que eu sempre me esqueça, é um psicanalista e pediatra americano, que ele escreveu um livro chamado Momentos Decisivos do Desenvolvimento Infantil dos 0 aos 3. Me ajudou porque eu tenho uma guria de 12 anos. Então, até os 13 eu tive que ler os livrinhos, né? Então, mais ou menos assim, foi como se fossem momentos decisivos da vida do Rogerinho, assim. O que foi? Teve impacto, sabe? Mas mistura, mas também como eu fiz projetos, assim, que eu acho interessantes, tal, que valeria... Eu estava pensando nisso, tal, e caminhando na caminhada, e aí comecei a me dar conta que existia algumas palavras-chave que em algum momento lá eu usei, fiquei impregnado por aquilo, depois eu vou dar um exemplo, e algumas que foram assim significativas para mim e outras também como se fosse assim, fossem reutilizadas. Em resumo, teria uma continuidade de alguns conceitos, alguns atributos que eu fui pensando abstratamente, depois aplicando. Em resumo, eu comecei a perceber, antes de fazer o negócio, que eu poderia, se eu quisesse, descobrir uma continuidade nessa minha vida profissional, pessoal e profissional. E pessoal é muito importante, porque eu tive experiências que eu valorizei pela minha experiência pessoal, independente de se era trabalho ou não, que eu acho super importante. E alguns trabalhos importantes que foram marcantes para mim, eventualmente pode ser também importante para outras pessoas, eu digo para nós arquitetos, né? Então eu mais ou menos construindo isso e fiz esse roteiro. Ele foi sendo enriquecido, recheado aqui e ali, e eu comecei com 15 itens, e durante a gravação, Gabriel, nós somos a quantos? Já estamos em 15, 25, sei lá o quê. E 25 ficou, né? Aliás, eu trouxe uma colinha aqui, está digitado, mas eu trouxe minha colinha aqui na hora de falar dos itens. Então é isso. Eu fui bastante estimulado, senti, quando eu falei para as pessoas que achavam interessante. A minha dissertação, que eu fiz em 2018, está bombando, usando o termo, está bombando na internet, com 1.220, não sei quantos, entre acesso simples e download, que o João, o meu orientador, disse que isso é muito mais do que o orientando que ele já teve, o campeão, vamos dizer, o orientando campeão dele. E o olhar das pessoas, quando eu falo, sabe que tudo é linguagem, né? Esse nome de um livrinho. É a doutora psicóloga francesa, infantil. Depois eu posso contar, mas aí vai espichando. Mas tudo é linguagem, é um livrinho dela. Então eu percebo essa realimentação, eu vou tocar para frente isso aí. Então, em plena Covid, propicia isso, né? E como na Rosane Bauer, faz favor, falei no nome dela, coordenadora do TCC da Unicinos. Senta aqui, Rosane, mais perto, faz favor. Aqui, ó. Ela chegou atrasada de propósito para ser assim. Ali, ó, tem uma cadeira ali. E ela é de casa. E eu contei, Rosane, aquela história que nasceu lá. Contei a história e a Rosane, que também é causadora disso tudo, porque ela sempre me convida do TCC. É um luxo, porque ela me pega em casa e me traz. E do trajeto daqui a São Leopoldo, a gente colocava todas as fofocas em dias. E agora a arquitetura da Unicinos veio aqui para a Anchieta, né? Perdemos
o período da fofoca, nós tem que se encontrar em outro lugar. Então, então esse roteiro foi se consolidando e aí nós começamos a gravar. Como eu tinha, na minha dissertação, 99% da bibliografia que eu precisava, eu tinha em casa. Eu sempre fui um rato de livraria, de muitos anos. E depois de um tempo eu comecei a dirigir minha bibliografia para espaço público, paisagismo e tal. Porque antes eu tinha Lefebvre, marxismo e urbanismo, mas depois eu fui ter sociologia e tal. Porque a minha esperteza, vamos dizer assim, de ser multidisciplinar, é porque pelo menos poder dialogar com as pessoas. Não é que eu pretendo ser um Leonardo da Vinci, que é impossível hoje em dia, mas pelo menos, por exemplo, eu trabalhei no Polo 6 anos e meio, eu assisti muita palestra de petroquímica, o impacto do meio ambiente bastante e tal, mas eu jamais imaginei que ia desenhar uma refinaria, mas entender o que os caras estavam falando, eu me preparei para isso, né? Para não cair também e entrar em fria, ou achar que muitas vezes cada especialista acha que a sua especialidade é a mais importante. E então até esse papel do arquiteto eu menciono aqui no meu roteiro também. Então, pessoal, assim, ó, o que nós fizemos também uma coisa super importante que eu sempre digo no começo, estou dizendo já no fim dessa minha pequena introdução, é que eu não tenho a menor pretensão que isso aqui seja aula. Seja uma aula, que eu vou ensinar alguém a fazer uma coisa, me ouvindo e seguindo esse roteiro. Agora, se cada um fizer assim, vamos aproveitar o que esse cara está falando aí, vai ver que tem alguma coisa que presta. Ou alguma coisa que eu sintonizo, alguma coisa que eu tenho curiosidade, uma coisa que desperta em mim o interesse. Então, te alimenta, vamos dizer assim, essa tua busca, essa tua preocupação, etc, etc. Então, eu vou dar uma passada, como são muitos itens, eu vou dar uma passada nesses itens aqui, para saber o que nós produzimos, e depois dessa passada aqui, o Gabriel vai projetar as imagens que estão no nosso trabalho, uma amostra para as pessoas. Para nós é super importante, os arquitetos, saber qual é o padrão gráfico, visual, de imagem, o que vai aparecer nisso aí. Então, o Gabriel que escolheu dessas nossas... Nós nunca contamos, né, Gabriel, quantas imagens tem no total, né? Tem muita imagem, isso é super importante. Acho que esse papo que eu estou levando aqui não é sempre, é só... Até o Gabriel de Gozação me bota assim, sempre... Tu está passando aí? Não me trai, hein? Tá, eu pego depois. Então, mas tem bastante imagem que tem a ver com o que estou falando, mas também não é imagem de vamos ver como é que é o projeto, onde é que é a entrada, essas coisas assim, detalhizando mais a coisa conceitual de impacto global, o temático, etc. E que revela também os interesses que eu tenho, minhas possibilidades, minhas habilidades, os dilemas que eu tive, que depois vão ser apresentados aqui, etc, etc, em cada momento. Então, eu vou sentar aqui para poder ler. Aí, como eu ia dizendo, como eu não tenho pretensão nenhuma que isso seja uma aula, tenha um caráter didático, eu imaginei o nome desses nossos encontros seria Encontros. E que começa assim, eu falando aqui sozinho, mas o meu sonho de consumo é que mais pessoas dialoguem comigo. O Leandro agora me contou que já colocou para a turma dele aqui, lição de casa, assistir aqui, depois e produzir questões, né, para me levantar para mim. Eu já me coloquei à disposição, me chamo na aula, aquilo. Vou para a aula ou em qualquer lugar, vou responder essas questões. Então a ideia é despertar, porque
que eu me lembro, tem vários colegas e contemporâneos aqui, nenhum professor teve a coragem de fazer isso que eu estou fazendo. Não confundir com mostrar projeto, que também os arquitetos são muito pão duro nisso aí. Porque os arquitetos são muito narcisistas. Como todo artista, o pretensiamente, mesmo não sendo artistas, muitas vezes os caras acham que são artistas, e ficam... O projeto é quase que uma parte do corpo, é uma coisa muito narcisística. Então, não gosto que fale mal do projeto, só gosto de elogio, acho que o cara é ignorante, porque não soube fazer a pergunta, ou ignorante que não soube perguntar, sabe? É uma coisa muito tribal, assim, muito complicada. Tem certas áreas de conhecimento, eu sei, conheço bem na psicologia, a maioria, eu digo as psicólogas, a maioria são mulheres, estudam muito, continuamente, seminário, estudos de caso, e estão sempre evoluindo e trazem gente de fora, sabe? E nós temos esse pandurismo, né, Rosa? Não sei que os arquitetos, eu acho que, em parte, acho que é uma onipotência dos arquitetos, porque eles são meio deuses, né? Os arquitetos, assim, desenham um degrau no meio da casa, e aí olha as pessoas caminham, sobem no degrau, sou mágico. Não disse para a pessoa subir na escada e a pessoa estão subindo. Até um exemplo que eu vou contar de que eu me senti onipotente é assim, ó. Tem uns playgrounds aqui no meio da Redenção, um sistema de concreto modular, aquele projeto meu. E eu tinha trabalhado bastante com recreação infantil, teoricamente, prática, vi na França também bastante coisa. E então eu fiz aquele sistema ali, parece meio tubo. Aliás, eu propus esquematicamente aquilo, e aquele elemento ali, eu fui aqui na maquetaria, que o Ginter vai me dava estudo da forma, e cada aluno tinha que produzir vocês pegaram isso? O Ginter tinha que desenhar uma forminha e fazer uma construção abstrata. Tipo, vou na maquetaria, guardava tudo, aquela montanha que tinha ali, e eu encontrei aquele elemento ali, aqui. E sempre procurei o autor, não consegui, geralmente está colado num papelão, numa base, né? E não tinha nome, vi do outro lado, nada, e nunca soube quem é que desenhou. Na verdade, parece um meio tubo de um bueiro industrial. Se tu completa com outra parte redonda, é meio hexágono e redondo, né? Eu sei só. Então eu propus um sistema ali que estimula a criança ir por cima e por baixo, tal, e que aquilo é tudo e não é nada. Pode ser um avião, pode ser um navio, pode ser um túnel, etc. Então tem muita foto, eu tirei pouca, mas eu já vi foto de produção, que as crianças fazem de tudo ali. E duas linhas de desenvolvimento se conectam numa base de concreto, que encaixa o primeiro, tem encaixadinho ali. E eu pensei assim, só de sacanagem, vou fazer um cubinho em cima dessa base, fora do sistema. Mas tu sabe que eu caminho, moro aqui na frente da Redenção do outro lado, caminho sempre na Redenção, caminhamos, outro colega caminhada ali, e cansei de ver as crianças ali, subindo e descendo aquele cubinho. Bom, o arquiteto olha aquilo, pô, sou Deus, né? Não disse para a criança subir e descer. Boto ali essa coisa que eu tirei não sei de onde, no lugar que eu quis, o tamanho que eu quis, a altura que eu quis, e as crianças sobem e descem. Isso é espiritismo, sei lá o que é isso. Então dá uma sensação, né? Imagina o cara fazer um parque difícil e as pessoas se comportarem de acordo com o projeto. Então, para voltar assim, eu vou ler, fazer pequenos comentários, porque são 25, mas eu vou dar, não se assusta. É assim, ó. O primeiro, que tem o nome de Entre Arte e Arquitetura, porque eu entrei aqui na arquitetura, eu já vinha, que é uma coisa infantil minha, que eu sou daqueles caras que chamados facilidade, que tem facilidade para o desenho. Que desenha bem, qualquer homem que tenha. E eu entrei, eu arranjei um bom pretexto para trancar meu curso de arquitetura, porque eu não sabia se eu ia ser artista plástico ou seguir arquitetura. Aí e nesse momento, então, eu não estava nem sendo artista plástico e nem seguindo arquitetura. Eu estava agitando politicamente aqui, e uma grande sorte minha que eu sempre trabalhei,
eu botei o pé na faculdade desde o primeiro semestre. E fui trabalhar no escritório de engenharia de um tio meu e eu fui para a obra direto. Então, eu loqueava de manhã e de noite aqui na faculdade. Tocava bateria, tinha uma banda, depois deixei a bandeirinha, desenhava, fazia curso de marxismo, fazia cenografia, foi super importante. Queria fazer cenografia, fiz curso de teatro aqui, que era o CAD, agora é DAD, no Departamento de Arte Dramática. Fiz algumas disciplinas e meu objetivo era fazer cenografia. Eu fiz 2 cenografias, cartazes de cenografia para peças importantes, depois tem uns lances cômicos, depois eu vou contar. E então, isso aí era um pretexto para fazer outras coisas, mas aí, tá gravado o que eu vou dizer agora. Aí fui pro divanzinho, né? Divanzinho, 6 anos e meio, ali na terapia, e aí meu pai já estava assim, né? Então, e aí, 11, 10, 5 anos, 6 anos, como é que vai ou não vai? Casado, a minha esposa se formou com 5 anos aqui, e eu fiquei em 11. Então, mas era bom, ela logo se formou, foi trabalhar na prefeitura como funcionária, e eu ficava loqueando, era super bom. Aliás, eu recomendo, no casal, um tem que ter um emprego fixo e outro tem que ter espaço para loucura, senão fica muito monótono. E aí tu chega em casa, aí quantos carimbos tu fizesse? Eu já carimbei 5 processos. Bata, atrás. Aí começa a rivalidade no casal, saber quem é que carimba mais processo. E então esse negócio da arte e arquitetura, que está no meu primeiro item aqui, eu mostro uns desenhos meus originais da época, para dizer, vocês vão ver aí se eu tinha razão de ter essa ambivalência ou não. Porque eu tinha um cara aqui, um aluno, não, claro que não vou dizer o nome, ele achou que ele era o Niemeyer. Cara. E era da turma do Ivan. Eu gosto da Yara, essa turma toda. E eu me lembro desse professor, pô, o cara chega na mesa, vem assim, o cara riscava. O que o senhor acha, professor? Bom, quem sabe tu desenvolve um pouquinho mais, porque eu não tô vendo, entendendo bem. Os caras eram assim. E esse cara convenceu os pais, que eram as pessoas mais de idade, que ele era um gênio mesmo. E, bom, não vou dizer a origem cultural dele, mas ele foi para Israel e ficou lá e nunca mais voltou. Não, só vou dizer o nome e o sobrenome dele. E então eu tive esse negócio da arte e arquitetura, foi muito importante para mim. E como eu disse na gravação, tá gravado, esse meu aprofundamento na arte e sensibilidade me levou essa abertura a mergulhar na arte mais do que a média dos arquitetos. E mais ler livro, mais bibliografia. Na viagem, morei direto fora, quase 3 anos, 2 anos e 7 meses que eu fiquei fora. Aí muito museu, muito estar. Então o cara aproveita, que nem eu digo, o arquiteto tem essa vantagem, que nós temos potencial, nós temos uma metralhadora giratória aqui de interesse, sabe? Que a gente tem essa vocação, que depois nós vamos falar sobre isso, que é super importante. Em equipes multidisciplinares, que eu trabalhei bastante, e no fim o único profissional que tinha essa habilidade de dialogar com vários setores. Muitas vezes trabalhos, eu não vou dizer complexos, mas complicados e grandes, né? Que o arquiteto, no caso era eu, tem essa habilidade de falar com o cara da hidrologia, tudo bem, e aí tá, topografia, não sei o que, drenagem, a bacia hidrográfica, quem sabe vamos fazer um projeto voltado bem. E o cara tchan, né? Mas os outros, o hidrólogo, aquele só sabe isso. A hidrologia, o cara mede o grade da água, não sei o que, retenção, baraná, e fica naquilo. E nós temos esse potencial de qualquer coisa que fale na nossa frente, tu já... Então, todo mundo diz, Rogério, diz aquela definição de arquiteto que tu tem aí, que eu não sei, que uma vez eu vi, eu sempre digo, por isso que o arquiteto, a gente diz, o arquiteto é um profissional, assim, é como se fosse uma pizza, mas não é uma pizza tem uns 5 metros de diâmetro, mas que baita pizza, mas em compensação,
bem fininho. Não sabe nada, superficial em tudo, mas é uma maravilha, tia. E a gente acha que é uma caricatura pejorativa, ao contrário, eu posso dizer hoje que, além de papo de bar, que rende muito arquiteto, né, Cabral? Que rende para o bar é muito bom, mas para a profissão também é útil, sabe? Eu participei, depois está aqui na minha lista também aí, quando eu voltei, fui trabalhar numa empresa de consultoria, eu não fiz o Inter especial, mas botei uma flechinha aqui, ela está entre parênteses, entre o 4 e o 5, está escrito aqui, ó, Planisul. É uma empresa que tinha aqui de planejamento. A Brana, acho que conheceu, né? A Planisul, que é o curso, GOSA, a turma dos economistas pioneiros aqui, que tinha 600 funcionários na empresa. A maioria era pessoal de engenharia de estrada, que era da engenharia da URGS. O pessoal, o miolo. E eu trabalhava no departamento de economia, que era o Cláudio Acurso, que era um medalhão da economia aqui no estado, né? Que era o ambiente assim, universitário dessa consultoria. E os caras sabiam que eu tinha ido viajar, e eu estava voltando esse telefonar para Cardinozeli, que não tinha internet, não tinha nada, ligação tinha que pedir para não sei quantas horas depois conceder a ligação, grana era caríssima, então era tudo por carta, sabe? Caravela, quando é que chega a próxima caravela? Aí vinha não sei quantos meses. E os caras estavam me esperando para um trabalho, já tinha contratado, e aí eu perguntei, aí Rogério, depois de 2 anos e 7 meses, como é que tu te adaptasse aqui? Porque 2 anos em Edimburgo, na Escócia, que hoje está recebendo a rainha, e depois 7 meses em Paris e fazendo estágio de planejamento turístico, e esse está detalhado aqui. E aí a pessoa perguntou, aí Rogério, como é que fosse, demorasse para te adaptar? Acho que uns 15 minutos. Depois fiquei sabendo que a Planisul estava enlouquecida, telefonava pro meu pai, já assinaram o contrato com o Joinville, e o Rogério tem que fazer isso. Distrito Industrial de Joinville, tinha 1.000 e não sei quantos hectares. Na verdade, é a extensão norte da cidade, e toda a área industrial é praticamente a extensão. E eu caí naquilo, chegando, já me passaram o trabalho para coordenar e tudo. Na época, assim, como é que é aquela frase? Eu era rico e não sabia, né? O cara tem. E tinha todas as comodidades, empresa grande, tinha desde parte de engenharia pesada até gráfica, editora, equipe de revisão de texto, tudo assim. E ali que eu presenciei, que é aí que eu disse, bom, agora eu vou virar adulto. Acabou aquele negócio de faculdade, eu decretei que agora sou adulto, casado, emprego, trabalho sério, e tinha prazo, contrato, se tu atrasa o pagamento das coisas assim. Então, só para dizer isso, eu estou pegando leve, assim, mas a gente tem essa dificuldade do arquiteto de ter essa facilidade e ter a dificuldade de ser muito superficial. Então, a tendência é a gente cair no especialista. O que é que tu faz? Eu faço arquitetura de interior, mas de consultório. Tem áreas que o cara vai se especializando por uma questão da divisão do trabalho, né? Tem um caso incrível do guri que se formou aqui, não me lembro o nome dele, e não sei que turma, porque eu fui colega de tantas turmas, e ele era bem americanoide, assim, não tinha nada, porque nós éramos da esquerda, então pintava um cara meio, sabe, das técnicas, para nós já era um cara de direita, né? E ele foi para os Estados Unidos, foi trabalhar numa empresa, e em seguida só fazia porta. E aí ele voltou, nos contou isso e tal, e aí tinha concorrências multinacionais, assim, de vários países, uma rede de hotel lá, o Sheraton, tá fazendo um em Singapura e outro não sei o quê, e tá pedindo 1.200 portas. E ele especializou nisso aí. Aí ele era muito bom nas portas, mas era também bom em especificar as fechaduras. E aí ele pegou um tranco, uma especialidade de especificar fechadura para concorrências internacionais.
Então ele fazia fechaduras e dobradiças. Ele não era um especialista. Ele tinha outras áreas de interesse. E o cara era arquiteto, sabe? Mas isso acontece. E o mercado, não é por acaso que o mercado exige isso. E hoje nós temos na medicina, por exemplo, a minha família é toda de médicos, tudo é traumatologista e tal. E hoje, meu pai era traumático da primeira turma do pronto-socorro, mas ele foi sempre, que hoje a gente chama médico de família, atendia de tudo. E hoje, o cara diz, eu faço bucofacial, que interessante. Mas eu só faço do lado direito, do músculo aqui, temporal, não sei o que, maxilar, que tem uma ligação aqui. Eu trabalho nessa área aqui, o cara disse. Eu trabalho nessa área aqui. E eu nem olha para a cara do cliente. Já sai ali, ressonância e tal. E nem quer saber do cara se é pobre, rico, chato, não sabe nada. Ele sabe do temporo maxilar, que desloca, não sei o que. E nós, arquitetos, somos o contrário disso. Nós somos obrigados a ser o contrário disso, porque alguém vai ter que juntar as partes, a não ser que tenha, hoje facilitado por esse programa BIM, né? Que vem tudo junto. E não é o nosso tempo de fazer o projeto, depois vinha o calculista, depois vinha o instalador hidráulico que fazia uns cantinhos para passar o cano. A coluna vertical do pluvial não foi previsto no cálculo, o arquiteto não se interessava por isso. O calculista muito menos, ele tinha que baixar o cano. O projeto vai passar. Não, passa pelo cano da parede e faz um quadradinho ali. Então as casas estão cheias de quadradinhos desses assim, porque não foi previsto, por falta de integração do projeto. Então agora eu prometo que agora eu vou ler isso aqui. Esse item aí, entre arte e arquitetura, é só um nome de fantasia desse item, mas na verdade é que eu achava... super importante. Essa história aqui, que eu tenho essa intenção de compartilhar, que tá no termo, tá na moda, né? Compartir, que nem diz os espanhóis. Mas também me serviu para mim. Dar uma parada, ver o que foi importante para mim, organizar, porque tem muita coisa que eu fiz que não está aqui, porque eu acho que seria demais, né? Mas algumas coisas significativas. Então, eu achava, por exemplo, entrando já aqui, que eu tinha me preocupado, me interessado por uma coisa que eu vou dizer o que é agora, lá em Edimburgo, em função de uma experiência que eu tive na gravação, aparece essa minha experiência lá, e como arquiteto eu fui para lá, e o curso era... Eu pensei bem onde é que eu queria fazer o curso, me informei, porque eu queria assim... Eu fui para lá, eu tinha 31 anos, vamos dizer assim, 30 e poucos anos. E eu já tinha, como tinha todo aquele tempo da faculdade, mas não sei o que, eu já fui meio cancheiro, assim, né? E eu achei o tema da minha disciplina, da minha dissertação lá, que tinha um diploma que não valeu nunca com mestrado aqui nessas equivalências, era a necessidade da flexibilidade em estruturas urbanas. Que eu cheguei à conclusão que planejamento é uma coisa que não era impossível fazer no nosso meio. Planejamento era uma coisa que na década, eu sempre confundo a década nos Estados Unidos, o cara falava em planejamento, era preso porque era comunista. E eu vi depoimentos lá em Edimburgo, que até está gravado isso aí, que eu vou dizer agora. E eu me lembro que foi uma técnica, era mulher, que eu não me lembro se era engenheiro, socióloga, não era arquiteta. O que eu sei, está gravado, que eu vou dizer agora, que ela era esposa do engenheiro de transporte, especialista em transporte, que vinha de Londres, de vez em quando dar uns papos sobre mobilidade, transporte, circulação, para nós lá em Edimburgo. E ela disse assim, ela disse assim, enquanto não tiver, ela disse assim, um arquiteto planejador, um engenheiro de estrada planejador, um engenheiro agrônomo planejador, um hidrólogo planejador, não sei o que planejador, não vai ter planejamento, porque ninguém se entende. É impossível fazer um planejamento no sentido da integração,
da definição hierárquica das prioridades de uma região, do ambiente, da micro-região, etc., se não tivesse diálogo interno nas pessoas. Sempre vai ter uma vocação, isso ela dizia, né? E eu, como arquiteto, queria fazer desenho urbano, sem saber, não tinha usado esse negócio urban design, aqui era urbanismo. Não tinha esse termo aqui, desenho urbano aqui na faculdade. E eu digo, é isso mesmo, porque aí tinha exemplos mesmo da Inglaterra, que é um país super sofisticado de controle e tal, e assim, desastre do ponto de vista do planejamento, porque coisas, interferências externas ao processo de planejamento aconteciam e inviabilizavam aquele trabalho que tinham feito. Eu tenho trabalho concreto, editado, que aconteceu isso no norte da Escócia. Então, e depois tem variáveis políticas, econômicas, economias externas que impactam internamente a economia do país ou da região, e variáveis do setor privado, outras opções, etc, etc. Então, esse tal do planejamento é impossível fazer. E eu pensei, mas então o que nós vamos fazer? Eu disse, bom, pelo menos a gente não deve obstruir o desenvolvimento urbano, obstruir novas alternativas, e etc. Como é que a gente pode produzir alternativas com flexibilidade, estruturas com flexibilidade, que tornem esses espaços, esses equipamentos adaptáveis a novas situações imponderáveis. E eu trabalhei nisso aí. E a minha dissertação foi sobre isso. E eu achava que foi lá em Edimburgo que eu tinha cogitado isso aí, e começar, mas aí depois eu me dei conta, não, mas antes de ir para lá, eu já fui para lá com isso. De fazer projetos que tenham capacidade de adaptação. E eu tinha feito um projeto, que eu vou dizer qual é, que era o ateliê e residência do Vasco Prata e da Zoraia Betiola, na Pedra Redonda. Um terreno tem 50 de largura por 200 de comprimento, e era um programa complexíssimo, e a Zoraia mega, eu conseguia, assim, no suador, que até a casa ficasse com apenas 400 metros quadrados, tipo assim. E era uma galeria de arte, um ateliê de escultura, um ateliê de gravura e tapeçaria, e uma área residencial. E eles não tinham dinheiro para isso. Então eu fiz uma proposta para construir isso no mínimo, depois vai crescendo. E foi feito. A tal ponto que foi flexível e adaptável, depois eles venderam a casa e é uma escola, o João Paulo II, né, da Pedra Redonda. Facilmente foi, e ela foi crescendo por módulos, e acompanhando na curva de nível, os módulos são inclinados assim em relação ao terreno, o terreno está aqui, os módulos são assim, vão crescendo assim no nível e escalonado, e deu uma coincidência boa de orientação melhor para ateliê, etc, etc. Em resumo, eu já fui com esse negócio da flexibilidade na cabeça. E então eu narro isso aí na minha série aqui, e falo também do trabalho final de graduação desse diploma, que era um projeto que a gente tinha que fazer. Então nós fizemos um projeto para uma cidade nova no Rio de Janeiro, que seria a remoção da Praia do Pinto, como é a favela na Lagoa do Rodrigo Freitas. Foi feita a Cidade de Deus, que é um loteamento convencional horroroso. Bom, em Edimburgo, então, eu detalho que nós fizemos lá, esse negócio da flexibilidade, etc, etc, e aparece esse projeto. Vai aparecer uns tracinhos, depois eu vou identificar. Que eu não vou narrar agora, porque está na gravação. Depois que eu terminei esses 2 anos de Edimburgo, no fim do primeiro, quando saí daqui, já deixei uma sementinha no consulado da França aqui, para conseguir uma bolsa porque eu fui para Edimburgo com bolsa do Conselho Britânico, do British Council. Depois eu deixei uma sementinha para ir para a França, e eu estava no fim do primeiro ano em Edimburgo, o departamento lá recebeu uma ligação do consulado francês em Edimburgo, que queria falar comigo. Eu cheguei, opa, então o troço está existindo. Fui lá, era meu teste de francês. Língua francesa, o cônsul, cara, o escocesinho, super, todos são os queridos lá, os velhinhos. Eu disse, olha, eu não entendi nada do que é isso aí. Se tu me explica em inglês o que é isso, que chega um calhamaço assim,
tá feito o teste da língua. Aí eu expliquei para ele, em francês, né? Que eu tinha feito aliança aqui, eu tenho uma facilidade, não é para me exibir, é que eu herdei geneticamente do lado da minha mãe, tem um tronco lá que tem facilidade para línguas. E não vou contar a história também, não termina as histórias aqui. Um tio meu que era pobre lá, morava em Curitiba, ele soube que tinha concurso para trabalhar no programa Brasil na BBC de Londres. Eles eram pobres assim, pobretões assim, imigrantes, né, judeus imigrantes. E ele se candidatou e nunca tinha estudado inglês. Ele estudou durante 6 meses, inglês sozinho já, e ele, pelo menos que foi sozinho, e fez concurso, tirou o primeiro lugar, foi para a Inglaterra. Ficou quase 3 anos lá. Depois eu estive em Londres, visitei até o lugar onde ele tinha trabalhado. E aí, eu, em resumo, consegui o estágio na França, fiz o estágio em planejamento, lazer e turismo. Tem uma história que eu conto detalhadamente, foi super importante. E estagiei em 2 lugares, na SET Internacional, que era uma empresa estatal francesa, que fez o projeto da Rio Santos, projeto Tours para a Embratur, todo o planejamento, macro planejamento, da orla do Brasil entre Santos e Rio. E com recomendações para a Embratur da ocupação, estava na época dos milico, o setor privado mandando, fizeram o oposto que eles preconizaram, tinha terraplenagem na beira do mar, botando terra, coisas horríveis aconteceram. Eu tenho o original do projeto, que eles me deram com dedicatória e tudo, e tenho o relatório da Embratur. Totalmente botando no lixo a consultoria. Bom, aí fiz 2 estágios, lá esse em Paris e outro em Aix, que é um centro de estudos de turismo da Universidade Aix-Marseille, que eu também aproveitei muito, participei de trabalhos, foram editados pelo centro, que aparecem lá. Então esses meus papos aqui, essas coisas aqui, que estão gravadas, não é só eu falando como eu estou aqui. Então eu abro o projeto, mostro, explico, eu estou aqui vendendo peixe para vocês verem depois. E depois, como eu já tinha trabalhado na Planisul, em grandes projetos que quando eu cheguei, eu trabalhei, fiz vários assim, terminais de carga, terminais de transporte. A Planisul tinha se especializado nisso, porque fez acho que um dos primeiros do Brasil, foi o DRU, que é o Distrito Rodoviário de Uruguaiana. E eu peguei o finzinho desse projeto e entramos em concorrência, a concorrência obriga os técnicos a visitarem o local do projeto. Então eu viajei, Maringá, não tem nada a ver com o Moro, que é o Marreca de Maringá chamado, e para o Nordeste, etc. E no Polo, então, eu tive uma experiência multivariada, porque tinha a área industrial, provavelmente dita, conectar esse complexo básico que a Petroquisa fez com a infraestrutura, foi coisa que eu fiz, rodovia, ferrovia, etc., com a cidade, e montei uma estratégia urbana para abrigar essa operação toda lá, que no pico da obra tinha 12 mil operários trabalhando aqui no Polo. Então eu propus trocar. Esse aqui tem corretora, tem um ascenso, tá ligando direto pro DOPS aqui, então aí no Polo, o pessoal do Polo me chamou, porque já me conhecia, tinha técnicos comuns da Planisul, trabalhei 6 anos no Polo para topar essa parada, eu explico o que é. Por sorte eu guardei muitos meus desenhos originais dessa parte que eu estou falando agora. Eu tenho os originais que eu desenhei para mim, não é desenhos para bonitinho, para exposição. Estão lá meus croquis de arquiteto, fica delirando, bota lá. Então a minha proposta foi expandir. Em vez de fazer uma cidade nova, o pessoal da Metroplan queria fazer uma cidade nova. E eu já tinha visitado muitas cidades novas na Inglaterra e na França também. E eu sei bem direitinho, eu sabia direitinho o que acontece numa cidade nova num país subdesenvolvido. Que pode acontecer. E eu fui radicalmente contra. E olha, eu fui corajoso, porque se saísse, com certeza eu faria o projeto dessa cidade nova. Mas imagina, Lúcio Costa, Carlinhos Maia e o Rogério Malício, que aqui fazem cidade nova. Mas acontece, eu disse assim, cidade nova vai ser assim, ó, vai ter uma placa de 5 metros de altura por 25 de comprimento
escrito aqui, futura cidade do polo petroquímico, governo tal, não sei o quê, no meio do descampado. Vão construir 2, 3 blocos de habitação vagabundos, esses inocop, que a gente chamava de BNH e tal. Vai estar ali o pessoal com salário mais baixo, famílias, não vai ter escola, não vai ter saúde, não vai ter nada. E o pessoal vai vir de ônibus a Porto Alegre. Quem é que vai abandonar, morar aqui na Zona Sul e vai morar no meio do campo, lá perto de Montenegro e Triunfo? Acontece que eu convenci a Metroplan, queria que fosse puxar para o 4º distrito, que era Santa Rita de hoje, que não era município autônomo, e eu convenci e eu então propus uma estratégia urbana, que é tomar como base cidades existentes e expandir e melhorar essas cidades. Se acontecer isso que eu falei, azar, vai melhorar aquelas cidades. E aconteceu. Montenegro e Triunfo. Só que a ironia do destino, o maior ICM é recolhido por Triunfo, que está a 30 quilômetros do polo, tem uma cidadezinha histórica, e a que está encostado ali não ganhava todo esse dinheiro, que era Montenegro. Mas era uma cidade pronta para receber uma infraestrutura de serviço. Tá. Também seu detalhe, conte, croquês, a planta. Como é que fez essa estratégia, a expansão da cidade de Montenegro? Na verdade, era a dobra de área, tem os croquisinhos, tá? Foi feito o projeto de engenharia final, foi feito o projeto Cura, que a comunidade, tá? Porto Alegre teve 2 curas aqui, um é da Ilhota, que é o Renascença, e outro Padroeira, que é o Porto Seco. Bom, isso é detalhe também na gravação. Não vou contar tudo, senão vocês não vão ver as gravações. E aí passa o tempo, faço isso, faço aquilo e tal. Nesse meio tempo também não está na lista, eu não detalhei, que é o Porto Seco de Porto Alegre, que eu fiz o projeto. O coordenador me conhecia do polo. A gente era muito amigo, o Urião Cabral. Depois ele foi secretário da Fazenda do Estado. Me chamou, eu fiz a concepção do Porto Seco, fui fazer licitação de engenharia final, a Magna Engenharia ganhou, me convidou para fazer. Fui fazer lá na Magna Engenharia final, projeto executivo disso aí. Então, isso eu não conto na coisa, só dei uma palhinha agora. Depois eu fui para a prefeitura, eu vou acelerar agora. Que horas são aí, hein? Eu disse para vocês que eu sou fama de papudo. Hein? E aí eu fiz um trabalho que eu acho que é super importante, que é o sistema de espaços abertos, é ter uma visão global, integral, sistema, que foi outra palavra que é recorrente no meu trabalho, de olhar os espaços abertos como um sistema, ou fazer com que ele se transforme num sistema de conexão entre os espaços, para fazer com que, como eu digo, que 2 mais 2, em vez de ser 4, 2 mais 2 pode ser 5. Desde que uma praça conecta com outra, faz uma via pedestrianizada, melhora, quase que cria um parque sistemático, assim, diversas conexões e tal. Fiz esse projeto, esse plano lá dentro do planejamento, e como uma proposta hipotética que pode fazer essa ligação, eu propus alguns cenários, um cenário macro e um micro. O macro, que abrangia o centro da cidade, é criar uma ligação entre os parques do centro da cidade, inspirado diretamente no Olmsted, do que fez o Central Park, que eu não conheço Boston, mas o sistema de parques de Boston. Ele fez essa ligação no século XIX, fim do século XIX. Ele fez o projeto, construiu, está funcionando até hoje, o Olmsted. E inspirado nisso, então eu fiz a conexão, e é um projeto que eu chamei Caminho dos Parques. E levei 2 anos para fazer isso. Conectar o Parcão, a Redenção, desce pela República, conecta com a Orla, Fui atrás de patrocínio, que foi o Santander, e teve mobiliário urbano, design, ciclovia, inauguração, badalação. 2 anos eu fiz esse projeto. O que sobrou é essa ciclovia da Goethe e entra a Vasco. Isso aí que sobrou do meu projeto. Está com condições da ciclovia muito melhor que eu tinha proposto, porque não tinha um grau de segurança e tecnicalidade que tem que ter uma ciclovia como tem hoje. Também isso eu explico. E depois dessa parte aqui, está tudo gravado, entra uma sequência aqui que eu fatiei a minha dissertação, que eu fiz aqui. Que o subtítulo
da minha dissertação é Gênese e Evolução do Parque Urbano. Então, para isso, e eu tive a única referência teórica que eu abordei, eu passei a usar como instrumento, como ferramenta de análise do espaço público, dos parques, etc., um livrinho que o meu orientador me recomendou, que eu não conhecia. Foi o último livro que eu comprei aqui embaixo da escada do Inácio. Primeira lição de urbanismo, do Bernardo Secchi, daquela coleçãozinha de... Como é que é o nome daquela coleção? Capinha padronizada da editora Perspectiva. E então eu analiso o Bernardo Secchi. Ele diz o seguinte, só vou dizer essa frase dele, que vai justificar toda outra série de palavras consequentes que são encadeadas. O Bernardo Secchi diz no livro dele que o urbanismo pode ser visto como um discurso, como uma narrativa. E como toda narrativa, ele diz, se utiliza de figuras de expressão, ou figuras de linguagem, ou figuras de palavras. Nas gramáticas em português se usa figuras de palavras ou figuras de linguagem. É assim, o gaúcho diz, tá um frio aí de renguear Cusco. Aí tu olha, não tem nenhum Cusco rengueando, não tem nada, mas tu sentiu aquele frio. Senão tá chovendo canivete lá para a fronteira. Então esse recurso dessa figura é para acentuar, dar mais valor, dar mais importância para algum aspecto que tu queira salientar. E no urbanismo tem isso. E aí o Bernardo Secchi dá exemplos. Por exemplo, a figura da continuidade, a figura da fragmentação, a figura da dispersão. E assim ele tem 7 ou 8, e as últimas na série o planejamento participativo, que ele chama, e onde pode ser um parcelamento com participação passiva, sem participação, ou participação ativa, né? Então eu faço uma análise, porque o Bernardo Secchi, ele coloca um desafio, mas não é nas cidades que tu vai encontrar essas figuras, porque ela é muito complexa, ela vai se sobrepondo, é nos parques, nos jardins, ele diz o termo, é nos jardins que historicamente são lugares que foram pré-pensados, pré-planejados e representam, vamos dizer assim, uma metáfora daquela cidade que eles imaginariam que fosse o desejo e a expressão daquela época. Eles se antecipavam à cidade real, os parques, como uma metáfora, mostravam isso. E ele só diz isso, o Bernardo Secchi. E então eu aceitei o desafio do Bernardo Secchi e fui atrás para ver se era verdade. E a única maneira para ver se era verdade era pegar os parques e ver se tem essas figuras. E como a gente sabe que a influência, e eu queria chegar até aqui no Brasil, a Porto Alegre, topando esse desafio. E como o Bernardo Secchi, ele não diz como fazer isso, e nós sabemos que a influência francesa e inglesa é o que veio para o Brasil, então a única maneira é analisar a evolução do parque francês, a evolução do parque inglês, ver o que veio para cá e ver se aconteceu. Isso eu fiz na dissertação. Então eu chamei de vertente, a vertente francesa, a vertente inglesa, são completamente diferentes, a origem e o desenvolvimento, e vieram para cá, está aqui na nossa frente a Redenção, e diversos parques, etc, etc. E até os parques de Porto Alegre eu analiso 3, que é a Redenção, o Parcão e o Marinha, obviamente, por ser autor junto com o Ivan Mizoguchi, e eu tinha quase que a obrigação de, com aqueles olhos da minha crítica teóricos, ver o parque, como é que funciona disso. Então eu ocupo 2 itens aqui dessas vertentes francesas e inglesas. Eu vou tocar o barco agora aqui. E
quando eu chego na evolução dos parques jardins renascentistas, acontece que não existiu cidade renascentista. Por quê? Porque houve uma crise econômica no século XIII, peste, crise na economia, e as cidades renascentistas não foram feitas segundo os preceitos dos parques, que os parques aconteceram. Mas, em compensação, eles fizeram maravilhas dentro das cidades medievais, são as praças italianas renascentizadas, praças italianas que foram renascentizadas, que são verdadeiras maravilhas. E como eu tinha feito esse levantamento, estava engasgado aqui em mim. Uma vez fiz uma viagem e fotografei, como se fosse até 20 e tantas praças, e trouxe embaixo do braço a melhor bibliografia sobre praças italianas. E eu até tentei fazer uma dissertação sobre isso, e o Tarcísio me disse: Rogério, se tu não te lembra, eu vou dizer, isso aqui está mais para um livro do que uma dissertação. É mesmo, eu concordo. Seria um livro maravilhoso, mas para dissertação. Mas eu fiquei com isso engasgado até. Pensei, sabe uma coisa? Esse negócio aqui é eu que estou fazendo, com o Gabriel, não sei o quê. Eu vou arranjar um pretexto para botar as frases italianas aqui. Eu mando essa porcaria. E então tem uma frase escrita por Le Goff, uma das maiores autoridades da cidade medieval, e ele diz isso: o Renascimento não produziu uma cidade nova, mas construiu verdadeiras maravilhas no interior das cidades medievais. E eu tenho a bibliografia que comprova isso, o Le Goff diz. Então eu apresento tem 3 palestras, 3 gravações, períodos, só sobre praças italianas. Que para quem não quer essa chatice de tudo, vê só as praças italianas e vai embora. Quer dizer, clica no botão, pode estar em casa, vendo isso aqui. Então, aí eu desovei também essa minha consciência, e tem a bibliografia em casa, à tua disposição, e aparece na gravação, os livros, a pesquisa, etc. Bom, eu não vou detalhar as vertentes francesas e inglesas, que está aqui, mas tem maravilhas, evidentemente. A origem da vertente francesa, que é o Jardim à la Française, tem início num castelo que é o Vaux-le-Vicomte, que é uma história assim espetacular, é uma aula de projeto e termina em uma tragédia política, que o cara que, graças a ele fez um castelo, o Vaux-le-Vicomte, que ele chamou o Lúcio Costa, o Niemeyer e o Burle Marx para fazer o castelo dele. O Lebrun, o Lenôtre e o Levaux. E o Lenôtre seria o Burle Marx da França. E convidou, a burrice, de convidar o Luís XIV para a inauguração do castelo. O Luís XIV, que é um rei absolutista, olhou aquilo ali, sentiu que tinha corrupção no negócio. E esse cara, o Fouquet, era ministro da Fazenda, de arrecadação do Luís XIV, foi preso, morreu podre na cadeia. E o Luís XIV chamou o Lúcio Costa, o Neymar Borges: agora eu quero que vocês façam para mim um projeto 100 vezes maior que isso aqui. E é Versalhes. Então, Vaux-le-Vicomte, que tem quase 40 hectares, um pouquinho maior que a Redenção, a área toda, que seria grande, né? Virou a maquete de Versalhes. Eu visitei várias vezes Vaux-le-Vicomte antes de escrever, e tinha fotografia numa sequência e tal, e Versalhes, claro que visitei, mais de uma vez. Então, o caso, para nós, é super bom, é assim, o desenvolvimento de um tema, desenvolvimento de um projeto, daí que surge o eixo, daí tá os eixos do paisagismo, e detalhe, apresenta aqui fotos atuais e tudo. Na vertente inglesa, eu só vou dizer o seguinte, que esse jardim francês teve um sucesso tremendo em toda a Europa. Até a bibliografia diz assim: todos os príncipes queriam um Versalhes para si. Mesmo já tinha passado do absolutismo, mas não interessa, faz de conta que eu sou o rei absoluto aqui. O cara tinha grana, então fazia os seus Versalhes. Então aconteceram vários Versalhes. Até na cidade de Porto Alegre, você sabe, eu ouviram falar, tem um eixo barroco lá, Versalhes, sabe? Então,
pipocou isso aí em todo mundo. E na Inglaterra também. Tem várias, quase um século, 70 anos, reproduzindo esse jardim à la francesa, contrariando totalmente a tradução e a vivência e a cultura dos ingleses em relação ao espaço aberto. Então começou a surgir de baixo para cima uma reação muito grande contra o parque tipo da Redenção, assim. Que eles eram mais tipo do Laguinho da Redenção. Então aqui coexiste aqui para nós a visão francesa, que é o eixo, e o lago do lado ali a visão francesa, inglesa, aliás. Isso aqui é o detalhe, fotógrafo. Em 2018, nós fomos a viagem, fomos à Europa, ficamos um mês em Paris, depois em Londres e Edimburgo, e a Inês, minha esposa, que é fotógrafa, aí fotografou para mim, que na minha dissertação eu não tinha essas fotos atualizadas, dos parques, de alguns parques ingleses, que gerou tudo isso, que é o St. James e o Mall, aquela grande avenida que desfila os reis e etc. ali. Então, essa moda também que se desenvolveu, se expandiu de um parque informal com um mall, que é uma linha reta, está aqui a Redenção. E em todo o mundo tem ampliação de Versalhes com informal. E essa influência inglesa da informalidade foi uma reação literária na literatura, foi início do romantismo, os pintores paisagistas. E aí aconteceu uma coisa incrível, assim, que no século XVIII começaram a fazer 1700 isso, muitas viagens à Europa, o pessoal, a Inglaterra tinha acumulado muito dinheiro na produção agrícola, na economia agrícola e rural. Então eles foram à Europa e vieram com ideias, sabe? Então disseram, olha na Itália, essa pintura maravilhosa aqui. Aí compraram um quadro, um tal de Lorraine, Claude Lorraine, que era um pintor francês que fez formação em Roma, em pintura. Ele pintava paisagens ao redor de Roma, e o cara chegou lá, inclusive um paisagista importantíssimo, inglês, o Kent. Se eles pintarem isso aqui, por que a gente não pode construir isso aqui? E nasceu o paisagismo inglês disso, inspirado na pintura de um francês que estava lá em Roma, um século antes. E é o nosso Laguinho da Redenção, é essa inspiração informal. E isso aí, então, eu mostro a bibliografia. Eu tinha livros, tenho um livro só dos croquis do Claude Lorrain, porque eu sou artista, desenhista, né? Então eu tenho uma coleção de grandes desenhistas, uma série. E o primeiro que eu comprei, já com interesse no paisagismo, foi do Claude Lorrain. E o texto teórico diz que os esboços, como a natureza cresce e modifica, os croquis e os desenhos dos artistas contam muito com o aleatório, com uma pincelada, um croquisão, a mancha, aqui, isso, e a paisagem tem a ver com isso, mais que um quadro super detalhado, congelado, que o Lorrain também tem, que eu vi. Então mostro também nessas gravações isso. Bom, aí depois vem no Brasil, que tem uma na biblioteca tem parques urbanos brasileiros, que é do Silvio, nossa, Bruno Silvio, e a Francine Sakata. Ele tem um livro Parques Brasileiros, então ele classifica os parques, critérios, tal, e eu adotei esse critério deles para selecionar os parques. São parques referenciais do Brasil, que com muita honra e orgulho, o Marinha é um deles. Tem 4, que é o Flamengo, Ibirapuera, Mangabeiras em Belo Horizonte e o Marinha aqui. Então eu analiso teoricamente inclusive o Marinha, eu debulho ele em cima da nossa concepção, que naquela época a gente nem sabia disso, mas intuitivamente a gente fez isso. E o Marinha, então, analisa isso aí, e depois um final assim que tem muita bibliografia, que eu achei que vale a pena os colegas, os alunos, futuros arquitetos, saberem que existe, que eu tenho, estou abrindo. Então, o Gabriel pegou uma classe muito boa de fazer zoom, assim, e o zoom no livro fica tão bom, muitas vezes até melhor que uma projeção. Então, eu faço um passeio na bibliografia, que eu folhei todos os livros, alguns
vários livros já tinham vindo, por alguma razão, volto para a mesa. E depois, em função daqueles meus 11 anos aqui na faculdade, eu aproveitei que, em nome do diretório acadêmico, eu saí e dei umas voltas pelo Brasil para convidar a gente para vir dar palestra aqui. E eu, baixinho assim, mas eu era agitadinho aqui no diretório acadêmico, consegui passagem de graça, fui até a Bahia, fui convidando as pessoas e tal, e no Rio São Paulo também, onde foi, e eu assim, não deixava por menos, convidei o Lúcio Costa, o Sérgio Bernardes, o Oscar Niemeyer, pessoalmente, e aí tem histórias para contar, eu não vou contar agora, né, o Gabriel acha que eu devo contar, não, mas eu não vou contar. Então tem umas boas lances assim, desses meus contatos, uma frase famosa que o Lúcio Costa disse para mim, porque é por isso que tem o nome, o último nosso encontro aqui, é o Fogo Sagrado. É o Fogo Sagrado e outras histórias, que eu não vou contar agora, ou querem que conte. E aí, graças ao convite que o Niemeyer, essa do Niemeyer, o Gabriel gosta, que ele dá risada. E eu fui lá visitar o Niemeyer, marquei a hora, fui no escritório, era na Copacabana, um edifício pequeno, mas na cobertura. Ele tinha mas ele não era cobertura, era um edifício com mezanino, apartamento. E eu fui lá, e já antecipei, eu não me lembro com quem falei antes, se é secretário, mas eu cheguei lá, ele já sabia qual era o assunto. Aí ele veio, então eu fiquei ali naquele apartamento, e ele veio descendo a escada, e pensei, bom, agora vai vir o Moisés descendo o Monte Sinai com as tábuas da arquitetura, uma ninfa flutuando no ar na sua grandiosidade. Pô, Niemeyer, imagina? Aí ele desce aquela escadinha pequenininha, bota a mão na cintura e diz assim, tô fudido, cara. Pá, na hora que você precisa do Niemeyer, diz pra mim. Mas acontece que ele não andava de avião e ele tinha ido capotado o carro numa viagem a Brasília, era a época de Brasília. Ele não se feriu. Mas ele ficou, não vou dizer de novo, que eu não sou o Bolsonaro, e tem prazer de dizer isso, né? E aí mas aí disse assim, tá, não posso ir, não sei o quê, mas o que tu achaste de Brasília? Ele disse pra mim, doutor Oscar, não foi a Brasília? Pegou o telefone na hora, falando, tá, aqui um arquiteto super importante, deu palestra aqui para nós, ele fundou a ESD, Escola Superior de Desenho Industrial. Aqui não, até eu vi. Aí ele disse, pode ir lá na Nova Cap. Ele disse para mim, o Aquino está te esperando. Fui lá, era sobre a loja do Ministério da Educação, onde era o escritório que estava desenhando Brasília. Lá que eu me encontrei com o Lúcio Costa também, não vou contar agora. E cheguei lá, o Aquino, não sei o que, chamou um secretário, olha aqui, tu fala, isso aqui, aí eu vi o rapaz setor na minha frente, ligou, não sei para onde, depois deduzi que era a FAB, a Força Aérea Brasileira, o fulano, então, não, é o seguinte, ó, tu diz aí que tem um doutor Oscar, tem um arquiteto estrangeiro, que é amigo dele, que tem que ser amanhã, porque ele não pode ir embora sem visitar Brasília. Pá! E me disse assim, espera aqui, daqui um pouquinho, dali uns 15 minutos, eu fiquei sentadinho ali. Aí, dali 20 minutos, toca o telefone, o secretário aqui pegou, amanhã, no Santos Dumont, tá, tudo bem. Seguinte, ó, vai um avião vazio da FAB, sair amanhã, vai fazer uma escala em Belo Horizonte, vai pegar os professores de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, vão visitar Brasília, depois voltam. E aí eles vão ficar em Belo Horizonte, mas tu veio pro Rio, um avião vazio. E eu fui, visitei, cheguei lá, tinha um ônibus esperando por eles, e eu levei uma carta do Aquino pro doutor Israel Pinheiro, que ia fazer uma palestra lá, que era o presidente da Nova Cap e foi futuro governador lá, né? E o Israel Pinheiro ia fazer uma palestra para os engenheiros de Minas e Metalurgia de noite. E eu fiquei pensando, vou atrás do poço, onde é que eu vou dormir nesse negócio aqui? Obra, Brasil estava antes da inauguração. Ou me grudo nessa velharia aqui, que eram os engenheiros, e vejo Brasília e depois falo lá com o Israel Pinheiro. E eu fiz isso. Aí entrei no ônibus, fiquei com eles, e a coisa cômica, todos vocês iam se divertir, que eu
desci no Brasil, eu quis olhar o Eixo Monumental, o prédio do Congresso estava construído coberto de pó vermelho. Assim que eu fiz. Pó vermelho em todo lugar. E os velhos se abaixaram. Granito de decomposição, isso aqui é feldspato, não sei o quê. Ficaram analisando a crosta terrestre em plena Brasília. E aí eu fiquei frio ali naquele ônibus todo dia, almoçamos lá na cidade, na favela lá, aquela que tinha lá. E de noite fomos lá para a Beleza do Israel. E aí ele chegou assim, puta merda, eu já disse para esses caras que não tem mais verba para diária aqui, já esgotaram as diárias, não sei o quê. E eu me afastei quietinho ali e tal. Tá, então tá, mas dessa vez tá, hein, mas a última vez... Tá. Aí me alojaram no Brasília Palace Hotel. Eu acho que eu fui o primeiro hóspede daquele quarto que eu fui lá, todo cor-de-rosa, tudo fofinho, limpo, e eu vermelho de pó. E aí tem um belo de um banho. No dia seguinte continuou a viagem e aí vi os aposentos do presidente. Visitamos a Alvorada por dentro, a capelinha, espetáculo assim, a capela da Alvorada. Nossa Senhora de Fátima, aquela capelinha, chapéu de freira, recém estava inaugurado, tudo explicado, todas as pinturas do Atos Bulcão, e voltei, cheguei, a parte que o Gabriel mais gosta, aí cheguei no Rio de noite, no dia seguinte, né, e tinha um tio meu, esse que foi para Londres, tinha uma agência de publicidade pequena dele, quase em frente ao aeroporto, E eu acho que fui a pé, atravessei na General Wilson, uma coisa assim o nome. E eu tinha a chave do escritório dele, um escritório pequeno. Cheguei lá, vou dormir aqui. Aí eu não tinha toalha, sabonete, não tinha nada. Aí eu tomei um banho, água fria no Rio, tudo bem, um sofá de plástico, eu dormi e me enxuguei com papel higiênico. Aí essa parte que o Gabriel gosta. Não tinha. Eu feliz da vida, né? Vermelho de pó e então essas coisas assim que eu vi. Depois, cada arquiteto e outro, cada um tem histórias, com o Sérgio Bernardes, tem horrores de histórias dele, o escritório que eu frequentei. Depois ele foi para a ninfa de uma turma aqui. O único que veio assim no convite, junto com a IAB e tudo, foi o Maurício Roberto. E vários eu convidei, mas esse o Maurício Roberto veio. Pessoal, aqui, ó, para finalizar, eu vou pedir para o Gabriel então projetar as figurinhas, que é assim, tudo isso aqui que eu contei está gravado, não é essa loucura que eu estou fazendo aqui. Eu mostro os livros, faço os desenhos, o Paulo Petroquim aparece desenhos meus. Eu já tinha feito lá no escritório, em casa, no ateliê, um painel que corre assim. Então, quando eu faço os croquis lá do Paulo Petroquim, por exemplo, depois outra coisa que o Gabriel gosta, eu faço assim, tchá, 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 aí corro o painel da planta exata do Paulo Petroquim lá e tal. Então vocês vão ver agora o visual, o padrão visual, o que vocês, o que ilustra isso aqui? Tem mais ilustração do que essa conversa. Eu estou conversando feito um louco aqui porque tem que dar conta, eu vim aqui para isso, né? Mas eu tenho interesse, assim que vocês vejam isso, vai estar disponível a partir de... Já está disponível na rede. E o Ledur, sobre o abrigo do Ledur, do Leurb, Leurb, e todo mundo vai poder ser acessível. E eu estarei sempre à disposição de alguém, um grupo que quer fazer uma entrevista comigo, ou quer me ou uma pessoa, ou quer ver um livro que eu vi, só não impresso para levar em casa, porque já aconteceu tragédias com isso, mas se quiser ir na copiadora, eu vou atrás da pessoa. E até aqui no mestrado, aqui me aconteceu uma coisa, que para mim poder recuperar meu livro, eu ameacei essa colega, através do estagiário dela, que eu ia lá na casa dela buscar o livro se ela não me mandasse. Um livro em francês sobre a sistematização, implantação e gestão de implantação de espaços verdes em Paris, na França, detalhado com exemplos e tudo. E a colega, aquela gostou e ia ficando, sabe? E eu ia na casa dela.
Quem é que apaga a luz aí? Leandro, sabe aí? O Leandro foi um dos causadores da minha complexidade da minha vida, porque eu estava quase me aposentando, e o Leandro disse: Rogério, tu não pode ir embora, assim, de mão abanando. Tem que escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí foi o mestrado. Eu vou dizendo várias coisas assim, né? Isso aqui é Edimburgo, tá? Ali tá a capa da dissertação, né? A necessidade de flexibilidade e tal. Em desenhos aí que eu fiz com a minha mãozinha. E nós fizemos uma viagem de 2 semanas da Irlanda. Então eu fiz uns croquis. Tem croquis, isso aqui é da Irlanda. Isso aqui é de Dublin, e aqui é também uma praça georgiana, tem lá. E isso aqui até serviu de capa de trabalho para os ingleses que fizeram mestrado sobre esse assunto. E o trabalho final da minha que eu falei é um projeto da cidade nova, Shelter, está aqui, é isso aqui, das favelas, para uma cidade. Nós temos uma conceituação, uma memória justificativa de proposta. Pô, 2 anos. O cara tá com Alzheimer, não vai saber coordenar agora aqui. E eu tenho uma memória que no trabalho está completo, que eu desenho o conceito de cidade. Nós pensamos numa cidade onde, e aí vem os conceitos. E aqui é a capa do trabalho. Toca, Gabriel. Ali é uma cidade importante no sul da Irlanda, que eu fiz de memória. Pode trocar. É ou tu que troca? Eu? Ah, tá. Aqui, ó, são imagens do Marinha. Essas imagens foi a Inês, minha esposa, que fotografou para minha dissertação. Antes do tufão, que teve 19, 20, né? Isso aí foi 17, foi um ano antes do tufão. Eu nunca tinha visto um parque tão bem conservado como estava aqui nessa foto. Ele já recuperou. Mas aqui tem diversos conceitos que são expressados no texto, inclusive naquele negócio do jardim, do eixo, jardim à la francesa, o eixo axial, e o eixo e o parque informal, paisagístico, etc. E as pessoas utilizando cada espaço coerentemente com aquilo que a gente já proposto. Não tem ninguém deitado aqui no meio, muito mais quando são 2 deitados ali juntinho, jamais ia fazer uma coisa dessa, mas num cantinho e tal, ou o cara que gosta da solidão, ou a paisagem, uma paisagem pura, ou usos totalmente empoderáveis. Ninguém vai fazer um parque e bota assim, local para comemorar aniversário. Não tem, mas as pessoas se apropriam do espaço, são felizes de fazer aquilo ali, sem ninguém dizer proibido pisar na grama. Aqui tinha na Redenção proibido pisar na grama, e eu assisti uma coisa incrível no Jardim de Luxemburgo, em Paris, uma sublevação de jovens contra que o Jardim de Luxemburgo pertence ao Senado Federal. E é uma propriedade do Senado, a sede ali, era da Maria de Médici, aquele palácio. E um dia eu vi, vou contar só uma historinha rápida, eu vi lá no Jardim de Luxemburgo, um rapaz jovem, assim, levando um carrinho com um nenê. Depois eu olhei, outro jovem com carregando nenê. Comecei a achar estranho. Muito rapaz jovem carregando nenê. Estranho. Aí paramos para olhar assim e foram indo aquele bando de jovens com carrinho de nenê. E chegaram bem como se equivale ao nosso chafariz. Aqui tinha uns taludes verdes. Eles empurraram o carrinho, já estavam as babás esperando ali. Eles sobem e abrem para trás, começam a subir completo. E vamos pisar na grama. Hoje todo mundo era um movimento para pisar na grama. E como estava cheio de polícia no portão, para eles entrarem camuflados de babá para poder entrar. Aqui é a memória, a continuação daquela memória. Aqui o trabalho do polo petroquímico, detalhamento do polo, aqui o detalhamento da área de croquis, são croquis meus da época. Depois isso aqui foi feito, um anteprojetinho aqui, depois projeto executivo da Magna Engenharia disso aqui. Eu explico, aqui o polo, praticamente as conexões. Aqui
Está meio fora de ordem de propósito, para não dar nexo. Aqui aqui a redenção, a análise do eixo e do informal, o parcão, o eixo que repete na paisagismo inglês. Isso aqui é a básica do Marinha, a concepção, o esprego, o detalhe, depois faz várias layers conforme aquelas figuras. E aqui o Caminho dos Parques, a publicação antes do projeto executivo, foi um projeto editado internamente no planejamento, que aqui está o conceito, etc. Está inserido isso aqui na coisa maior, que é o sistema de espaços abertos. E aqui, esse cara que está falando aqui com vocês. Aqui está a memória, acho que está quase completa, e mostra a conectividade, flexibilidade de uso, a coexistência social, etc. E no Brasil aqui tudo acaba em samba, né? Então acaba todo mundo feliz de serem seres humanos, coisa toda aí. E depois aqui, isso aqui é um livro que eu comprei em Nova York, sobre o restauro do Central Park, um livro espetacular. E uns 2 anos depois de eu comprar esse livro, a principal autora, a Margaret, a Elizabeth, daqui o nome dela, a principal autora, veio a Porto Alegre. E eu servi meio de Cicerone, de intérprete, ela fez uma dedicatória para mim aqui nos trabalhos aqui de Porto Alegre. E Barcelona, sobre espaços abertos, eu consegui encaixar dessa sequência várias coisas que não estavam premeditadas para serem encaixadas. É um mito, esse aqui é um mito da história da arte, que é o mito das 3 ninfas, ou das 3 graças, que é recorrente na história da arte. Isso aqui tem uma moeda romana, ela já constava, e isso aqui, elas aparecem, a terceira está aqui atrás, numa escultura do Mayol, nos Jardins do Louvre. É uma história comprida, eu mostro também, porque isso aqui está envolvido com o que eu estou fazendo agora aqui. Eu só vou contar, bom, eu vou terminar aqui, depois eu conto o que é esse mito das 3 ninfas, para não terminar. Aqui está o Mayol, um livro só sobre esse Mayol no Louvre, que eu conto essa história. E isso aqui, eu tenho um livro, o eixo principal do paisagismo inglês é um dos livros da Lasdun, é um dos principais livros sobre paisagismo inglês, escrito por uma inglesa, a Lasdun, que eu comprei, achei por acaso isso em Londres, em Londres, e ela dizia, com a vida dos nórdicos, dos normandos, ela diz, com a vida dos normandos para a Inglaterra, aumentou significativamente o número de parques de caça associada. E na minha cabeça, o normando era nórdico. Depois eu me dei conta que normando é da Normandia, e eu não sabia que eu tinha em casa um tesouro, que é isso aqui, ó. O rei Guillaume, não sei de número qual, foi para a Inglaterra, conquistar a Inglaterra e conquistou. Depois de uma batalha, tem um nome super importante. E enquanto ele estava lá conquistando, se transformou no rei da Inglaterra, esse normando da Normandia francesa, a mulherzinha dele, isso que é mulher, hein? Ficou fazendo o diário das conquistas do marido num bordado, num tapete. E ela conta toda a história da viagem dele, a conquista da Inglaterra, nessa tapeçaria, que é chamada, antes era chamada de tapeçaria da Rainha Matilde, mas pelo sucesso, era uma cidade de Bayeux, hoje é conhecido uma tapeçaria de Bayeux, eu visitei, é um tapete que tem apenas 70 metros de comprimento e tem 50 de altura aqui, ó, 50 centímetros de altura e 70 de comprimento. E eles fizeram um museu, que é uma sala gigantesca, e ela está dentro dessa tapeçaria, tá dentro de um nicho climatizado, iluminado, etc. Um espetáculo. E conta a história de... E eu visitei isso aí, e sem saber dessa história que eu estou contando para vocês agora, isso que eu achei interessante, eu tenho a cópia completa do tapete, que os 70 metros dá uns 12 metros tendo lá em casa, esse bicho assim, vejo o tapete todo. E eu vou terminar só contar essas 3 ninfas, e aí prometo que eu paro. E espero que vocês fiquem com vontade de ver tudo isso. Né?
Essas 3 ninfas, deixa eu ver se aparece. Não aparece. As 3 ninfas, no quadro, a Primavera do Botticelli aparece também, que é o que eu mais gosto, e no Maiol também. Elas querem dizer o seguinte: a melhor interpretação são várias. A que eu gosto mais é o seguinte: as 3 ninfas são assim. Uma ninfa é a ninfa da generosidade. Se a pessoa é generosa em qualquer coisa, dando uma comidinha, tipo o homem foi oferecer para a mulher, que vai botar no Lula, tudo não vai ganhar a crueldade, cara. Isso é a anti-generosidade. Ele vê o lado da generosidade, que todas as quartas-feiras, a não ser que ele leva 60 maninhas. Mas ele é bolsonarista, chegou lá para a mulher, faxineiro, perguntou para ela: tu vai votar em quem? Votar no... então tu não vai ganhar marmita hoje. E ele filmou isso. Então, tu não vai mais ganhar, não sei o que. O cara ficou chocado. E usando a mulher. E aí foi pra rede esse filme. Foi uma revolta geral no país, todo mundo mandou, o MST mandou por 6 meses vai garantir a alimentação dela e da família. E o cara é um imbecil. Então, eu anti-generosidade. Mas se ele não tivesse feito essa besteira, ele era generosidade. Então ele se sente gratificado pelo... Qualquer pessoa que faz um ato, faz um ato de generosidade e recebe aquilo como generosidade. Tu ajuda um aluninho da arquitetura que está trancado lá e não consegue ver aquele nó, aí tu chega lá e viu, coitadinho, não viu? Olha, tu liga esse ponto com esse, faz uma análise e está resolvido. Ai, professor, você é maravilhoso. Eu choro todas as noites, não consigo fazer. Aí, se tu sente que tu foi generoso, então eu vou continuar sendo assim. Então eu vou continuar ajudando os alunos da arquitetura a fazer assim. Então a terceira musa, a terceira ninfa. Então uma é da generosidade, a segunda é da gratificação e a terceira da continuidade. Então, esse processo, que eu não quero me chamar de... Vocês não vão me chamar de ninfa agora, né? Aí o Rogério é ninfa agora. E é um processo que é uma espiral ascendente. Eu sou generoso, fico feliz que eu consegui ajudar aquela pessoa, que a pessoa não me disse nada, mas eu vi pelos olhos dela, qualquer maneira que tu recebe aquela gratificação, então eu vou continuar sendo. É a terceira ninfa. Então, a generosidade, gratificação e a continuidade. E é muito bonita essa do Maiol, são essas 3 esculturas, e eu recomendo que vocês olhem a Primavera do Botticelli, que eu acho mais bonita. Eu mostro no livro, eu tenho um livro só sobre a Primavera do Botticelli, é a história de um quadro e sua restauração. É um livro técnico de história da arte. Comprei, eu vi na vitrine lá, acho que foi em Milão, não sei onde comprei, aí eu mostro também na gravação. Por isso que vocês têm que ver isso aqui que eu tô, por isso que eu ameaço, mas não mostro, senão vocês não vão ver, né? E, pessoal, eu assim, ó, isso aqui, eu contei agora, eu vou contar. O Gabriel queria que eu chamasse isso aqui que eu estou mostrando, Les Apéritifs du Chef Malinsky. Aí, eu disse, Gabriel, se eu vou parecer que eu sou snob com eles. Não. Que sabe, não vamos escrever isso, e eu digo, como eu estou dizendo agora. Aí o Gabriel não se conteve e botou só Les Apéritifs. Isso é coisa do Gabriel. Mas é aperitivo, né? Só para vocês ficarem com vontade de ver o prato, comer o prato principal, que vai ser servido com 25 itens. E está gravado, editado, trabalho do Gabriel, que de edição. E nós queremos continuar isso aí, o processo assim. Podemos gravar uma entrevista, alguém me entrevistando, me criticando, ou um grupo querendo uma entrevista, a gente pode gravar. O Leandro, podemos gravar. Esses alunos querendo... O Leandro deu de lição de casa para eles fazerem... Estão aqui eles, né? Estão me ouvindo, então. Estão no escuro, mas estão me ouvindo. Então vão gravar eles me perguntando, mas sem ensaio. O nosso negócio aqui é espontaneidade. As gravações, eu disse para o Gabriel, que digo na abertura,
Eu gravei como eu tô aqui, assim, à vontade. E não é a aula hoje. O Rogério vai descer que nem Oscar Niemeyer, lá daquela, né? Das nevas, assim, da sabedoria e não sei de que dá. Céu. Pessoal, tem muita coisa para contar. Só foi aperitivo. Quantas horas eu falei? Só o aperitivo. Assim mesmo, eu devolvo a palavra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Moro aqui na frente, alguém vai me dar carona para ir para casa. Eu estou totalmente à disposição de vocês, agora e sempre. Então, se vocês quiserem, além, porque isso aqui está disponível, esses itens aqui que eu falei estão todos disponíveis. E eu acho que o Gabriel, você pode dar orientação para eles como fazer, é no YouTube do Leurb, né? Então, acho que melhor vocês, porque não sou eu, porque tenho um problema geracional aqui. Eu faço aqueles desenhozinhos ali, mas vocês não me peçam coisas para fazer no computador. Então, vamos continuar. Se fosse vaiado, aí eu parei, né? Diabo. Eu senti que faltava alguma da... não, tá no principal. Tá ali no... Isso tá... Acho que eu tenho que falar uma coisa. Fala mais alto. Tá no Tá. Já tá disponível. Vocês são privilegiados, que eu não tinha visto. Já tá disponível, Gabriel. Isso é em casa, aqueles livros lá não são fake, é livro de verdade. Não é mesmo que tem no cenário. Olha, com o fone de ouvido o som tá ótimo. Agora aqui. Ei, Gabriel. É que não tá todo o equipamento. Sim. Só mostrar mais aperitivos. Mais aperitivo do aperitivo. Quantas horas de trabalho foram? Mais de Eu vou só... não estou encerrando, eu só estou querendo fazer um agradecimento para as pessoas que vieram assistir essa fala do Malinsky, essa fala generosa, né? É uma experiência de vida que não é só o seu trabalho, mas é a oportunidade de passar para os estudantes como é a vida de um arquiteto, né? A vida. Ele não está falando só do trabalho. Então, eu quero agradecer muito aos estudantes que ficaram aqui e quero particularmente agradecer aos professores que vieram. Professor Leandro, grande amigo do professor Malinsky, professor Lucas, professor Rômulo, a professora Helenisa, que está lá atrás, não estou enxergando mais, a professora Luciana. Quero agradecer a todos vocês. Eu acho que é uma linda oportunidade da gente se juntar nessa faculdade, oportunizada por essa generosidade do Malinsky. Quero agradecer também muito a presença da professora Vrana Panizzi, que foi nossa diretora, nossa reitora, por 2 gestões. Quero agradecer a presença da professora Maria Cristina, que foi nossa diretora por 2 gestões. Quero agradecer ao professor Tarcísio, está aqui também, muito obrigada. E quero agradecer a nossa diretora,
que vocês sabem como ela tem trabalhado, todo mundo vê essa pessoa aqui de manhã, de tarde, de noite, para cima e para baixo. E ainda bem de noite. E ainda... Não, mas eu acho lindo isso da Eliane vir prestigiar essa apresentação. Eu espero que todo mundo aproveite bastante e o professor Malins continua aqui à disposição. Eu acho que a gente pode fazer questões para ele. Eu, por exemplo, tenho uma questão que eu tenho que fazer agora, não é saia justa, mas uma questão. Como é que tu está enxergando essa questão toda de entregar a iniciativa privada a manutenção dos parques de Porto Alegre? Olha, Não, essa é a eu já tenho a resposta próxima. Nós temos um mestrando, em vez de ser mestre aqui nessa sala, que é orientado pela Lívia, que é o Gabriel Zart. Ele é mestrando, que está elaborando a dissertação dele, e eu estou falando com essa tranquilidade, porque eu assisti uma semana atrás, 2 semanas atrás, a qualificação brilhante dele, que fez um assunto que ele é uma dissertação teórica só, escrito, não tem desenho, foi difícil ele conseguir isso. E o título dele, assim, com banca de fora, São Paulo e Rio, é o impacto do neoliberalismo na cidade. Então, e é excelente, eu achei uma maravilha. Nós vamos aproveitar muito a dissertação do Gabriel. Porque isso aí é normal. O neoliberalismo não tem alternativa. Ele faz negócio, não na cidade, que desde a Idade Média as pessoas fazem uma banquinha para vender peixe lá na cidade medieval. Não, nós estamos vendendo a cidade. Então aquilo que é valor de uso, que é a cidade, o espaço público, se torna valor de troca, um termo que importa para os economistas. Por que os espaços, praças, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Parques e Jardins, a SMAN, Parques e Jardins era a antiga que eu trabalhei, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e agora tem outra coisa que absorveu o urbanismo e a manutenção. Quer dizer, não vai fazer nada. Por que é assim? Porque na qualidade, no sistema, esse sistema, o antissistema neoliberal, não é porque são bandidos e nós somos mocinhos. A única coisa que sabem que conseguem fazer é o lucro, através da cidade. Por que assim, aquelas pessoas que colhem benefícios de ter um parque, vê os anúncios imobiliários a poucos metros, com vista para o parque, valorizam o imóvel e eles não dão nada para o imóvel, não retribuem para a cidade. Mas é o que eles sabem que pode, é o espírito e enquanto acha que não mudar o sistema, isso é óbvio. Agora vão fazer a concessão de todos os parques. Depois eu li a matéria que saiu no Sul 21, que é uma empresa de São Paulo que está centralizando em todo o país. Estão lá em cima da mesa com 20 parques para fazer um processo de concessão. Não é pecado acontecer isso, desde que no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, eles fizeram isso e chamaram o Jogo da Velha, né? Ocupa Parque. E aparece um argumento que isso é uma coisa boa, tu vê que coincidência, né? Aparece a Elizabeth, a minha amiga, bem curiazinha, do lado do Rockefeller, lá em Nova York, assinando um termo de cooperação do Rockefeller com o Central Park. Eu ri sozinho mesmo, galera. E aqui, ela teve aqui na faculdade, um papo e tal, e sempre tem historinha, né? Sabe que foi assassinado um brasileiro no Central Park de madrugada, pegou um tijolaço na cara e morreu. E ela não sabia. Eu fui lá na biblioteca, das irmãs, 0 hora, e dei para ela, era para ela levar, e ela disse uma frase assim: nenhum parque do mundo, ninguém deve usar um parque, sair para um parque nessa hora que essa pessoa saiu.
Era 5h30 da madrugada. Aí saiu um cara de trás de um arbusto lá e deu um tijolo na pessoa. E depois teve outros casos lá também. Então o negócio da violência e tal. E ela disse assim, ela tinha assim, vamos fazer corrida não sei de que lá, sem patrocínio, sem nada, destruiu o parque. O show aquele, que eu tenho até o disco do Trouble Waters, né? Water over Trouble... Bridge over Troubled Waters. Ponte sobre as águas turbulentas. Eles fizeram um show lá, o Simon Garfunkel, e destruiu o grande... como é que se chama? O gramado maior deles lá. E eles gastou não sei quantos milhões de dólares para refazer, sabe? Então agora, quando faz exercícios militares, sabe? Ela cortou tudo isso aí. Teve um show lá que eles cobriram o gramado com madeira tipo madeirite compensado fino, cobriram todo o gramado, gastaram não sei quantos milhões, mas cobriram todo o gramado, depois retiraram aquilo. E ela disse que conseguiu isso, um esforço tremendo de conseguir patrocínios localizados, etc. Tinha táxis que entravam no Central Park, não entra, onde passa as carruagens hoje de turismo e tal. Então, e o Ibirapuera captou muito dinheiro. Parece que depois deu uma baixa. E o Flamengo fez a mesma coisa. Até o nome é Instituto Lota, que a Lota Macedo Soares, ele sempre tem historinha. Eu fui visitar o Museu de Arte Moderna, fui procurar o Rendi, era vivo, na prefeitura de... E ele foi super bacana comigo, e me levou sozinho. Quando alguém quer falar comigo, eu disse, pode, que merdinha tu é que não pode entender um aluno? Se o Lúcio Costa lá ficou 1h30 conversando comigo, e o Rendi desceu lá do escritório, foi me mostrar o Museu de Arte Moderna, e foi lá em cima da cobertura me mostrar que o andar intermediário do MAMA, aliás, ele é pendurado, é esteiado, e tem um cabo dessa grossura, assim, aquilo, uma porta desse tamanho, dentro da viga, que é um porte tipo ponte. Então, vem lá de baixo, tem uma porta e é preso. Ele se abaixou, me explicou tudo ali. Aí quando nós descemos, vi algumas pessoas ali, Maria Senhora, e veio uma senhora que ele falou, não sei o que, eu não ouvi, não gosto bem de ser ouvido aqui. E aí veio uma senhorinha ali toda de preto, me cumprimentou, disse, essa é a Lota. Ele me disse, é a nossa chefe. E aí a história incrível dessa mulher, ela fez todo o parque do Flamengo. Ela que captou esse dinheiro. Na época do Lacerda, né? Hein? Ela trabalhava com o Lacerda. Com o Lacerda, isso, ela era muito íntima do Lacerda, coisa assim. E a Lota é super famosa porque ela teve uma relação amorosa com a poetisa, tem filme, tem livros até, a Bishop, né? E ela veio ao Brasil e por causa, e a Lota cada vez estava mais envolvida com o parque, não dava atenção para ela. E ela estava lá numa chácara da Lota, não sei aonde, sozinha, ela, no livro ela escreve, e ela encheu o saco e voltou, foi embora, romper a relação afetiva da Bishop. Mas a Lota, então, tem muitas histórias assim. E a captação, que é isso que eu quero dizer, a captação de dinheiro em si não é pecado, desde que o poder público tem que estar presente e dizer, tem que botar dinheiro aqui, para isso aqui, e não chegar agora a fazer restaurante, porque os caras descobriram a mina, sabe qual é que é? O setor que dá mais dinheiro é a alimentação. Tem o embarcadeiro por ali, e o Parque Harmonia, a primeira proposta, saiu no jornal, até a Bruna, até se falou aqui, no telefone, o PSPB vai mandar para eles fizeram uma praça de alimentação no Harmonia. Um cholete assim, uma praça de alimentação. E promete que iam fazer a história evolutiva desde a época primitiva até hoje do povo gaúcho e terminava a sequência num acampamento farroupilha. Tudo empilhação. E no dia seguinte, até a RBS que acabou, estava um pórtico lá, estacionamento, cobrando 20 pila para cada carro que entrasse. Antes de fazer a evolução antropológica do povo gaúcho, estava cobrando 20 pila. É tudo vigarice.
Para o pessoal que quer ir na orla, não tem onde estacionar um carro em estacionaria, paga 20 pila. Ainda bem que eles não fizeram a evolução essa. Ainda, até agora não, daqui a pouco vão fazer. Porque assim, o nosso empresário assim, é muito pequeno, é muito mesquinho, culturalmente ele predomina a mentalidade da metade para baixo, que é latifundiária, que até tinha um vizinho, Simões, que faleceu, ele de São Cepé, e estava na época da aftosa, e os caras não vacinam, e os Simões, os caras não vacinam o gado, eles não vacinam nem os filhos, vão vacinar o gado, sabe? Eu exijo deles, mas eu acho assim, essa resposta do negócio do liberalismo aí, a maior autoridade vai ser o Gabriel. Ele está convocado lá para apresentar a síntese. Eu quero assistir, vou ler, né? Mas eu acho bom pela generosidade de Gabriel. Ele vai ter que apresentar, eu achei super interessante. A intervenção daquele cara de São Paulo, né? Principalmente. Muito bom, né? Eu respondi, não resposta, respondi. Né? E é pra gente assim, se conformar e rezar que passa logo esse negócio. Eu acho que é isso. Bom, a reitoria nem vou entrar nos detalhes agora, esquece. O que é o neoliberalismo dentro da universidade? Mas eu acho que essa questão do dinheiro, né? Centrar dinheiro, é que nós estamos vivendo um momento que é uma gente muito louca de fome. É um liberalismo de tamanco, né? Sim. Então, as pessoas elas querem fazer dinheiro, só é uma coisa muito faminta, não é uma... Já aconteceu em toda a história, não era só o estanceiro, que era claro, sempre. vaca, é um fenômeno mais atual. E você sabe que assim, agora na China, no liberalismo da China, toda gente fica bilionários. Chineses, sob o governo aquele, tem duas faces, né? Um pé e outro pé. E agora estão fazendo reestatização, ou redosando, que acharam que erraram liberar o capital totalmente. Então eles estão reestatizando parte dessas empresas, vão ter que aumentar a taxação de lucro, então controle. Você quer ver? Estão vendendo essa ideia de que eu... Porque o liberalismo, o capitalismo, tem uma vantagem muito grande, que o negócio deles é muito simples. Nós que complicamos. Eles só querem ter lucro. Nós não, o meio ambiente, as pessoas, a beleza, a cultura, não sei o que. E aí ficamos atolados nisso aí, porque não passa dinheiro nisso, né? Quando passa, sabe? Alguma pergunta? Não, acho que só depois que eles forem ver os vídeos. Então, eu acho que, Marlise, que nós vamos te agradecer muito a Não precisa presença e a presença de todo mundo. E mais uma vez, palmas. Uma coisa importante é que, primeiro, isso aí é muito bom para mim, porque eu dou de relho no meu Alzheimer. Ele começa assim, então vai fazer um curso de 20 palestras, não sei o que. E a outra que eu falo, já percebi que eu falo bastante, falo bem rápido, e nas gravações eu me policiei e falo mais lento, assim, tá. E aí o pessoal vai estar achando, eu acho que o Rogério está começando a tupir. Ele está falando devagar, aí tá falando uma coisa, não. É porque Está se controlando.